Ora, muito bom dia para aqueles que consideram que enquanto não se almoça não é boa tarde para aqueles que olham para o meio-dia, como ponto de marcação dessa divisão do dia. O meu nome é Abel Coentrão, já fui, digamos que sucintamente apresentado, e estou aqui e grato pelo significado do momento, também por estarmos próximos do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Estive em Aveiro na sexta-feira, na véspera, na Casa da Bicicleta, a falar também da importância da bicicleta para as pessoas com deficiência, que é uma coisa que se calhar muita gente não pensa que também terá. E a infraestrutura ciclável é um belíssimo auxílio para pessoas com outro tipo de dificuldades de mobilidade que a podem usar também. E agradeço estar aqui convosco hoje, portanto, porque o tema é importante, porque 25 anos é muito tempo e sim, eu partilho basicamente dos balanços que já foram feitos aqui. Vamos detalhá-los aqui um bocadinho mais e mais se calhar do que de balanços, dar um bocado para aquilo que tem sido feito mesmo e o que é que podemos ainda fazer. Temos que olhar para a frente. Eu só queria dar nota de duas coisas que a mim me preocupam enquanto profissional da comunicação. Eu sou estudante de planeamento também, mas sou um profissional da comunicação há 25 anos também, praticamente, 23 ou 24 anos, uma coisa assim deste género. Há 25 anos eu vivia em Lisboa, curiosamente, no meu primeiro trabalho, na Fundação Humberto Delgado. E lembro-me bem da dificuldade que era circular em Lisboa naquele tempo. E circular em Lisboa naquele tempo, o problema não eram as trotinetes, eram os carros. E a mim, de certa forma, espanta-me, e o que há de mais incrível nessa máquina de que o arquiteto Pedro Baganha falou aqui de manhã, que é o automóvel, o que há mais de incrível dela, para além da velocidade que atinge e dos sítios onde nos leva, é a invisibilidade que conseguiu. Esta invisibilidade tal que faz com que hoje, sendo ela a máquina que continua a roubar o espaço que seria necessário para as outras mobilidades, nos preocupemos agora com este fenómeno recente de fácil resolução, resolve-se com um clique nos dedos, chamado trotinetes, em Lisboa, no Porto, ou o que seja. Ouvi e li num artigo do Pacheco Pereira como uma ameaça aos idosos. Estranho, porque eu sempre achei que os passeios roubados pelos carros estacionados em cima do passeio eram a ameaça aos idosos e que uma trotinete mal estacionada, pedindo ajuda, alguém consegue tirá-la do sítio. Ou seja, não estou a dizer que não temos aqui um problema. O que eu estou a dizer é que é incrível como o problema maior, o elefante da sala, consegue ser invisível e de repente nos estamos a preocupar com uma centena de pulgas muito incómodas, muito chatas, que alguém nos pôs no caminho. Isto era uma nota, porque a linguagem importa muito. E sobre a linguagem, e isto também, no fundo, tentando aqui condicionar um bocadinho a forma como nós olhamos para estes fenómenos, eu tenho um interesse antigo pela sociologia da linguagem e neste campo do urbanismo eu também tenho tentado trazer essas aprendizagens antigas para as pesquisas que vou fazendo. E preocupa-me muito o impacto das palavras que escolhemos para falar das coisas nas opções que tomamos. Uma sociedade que trata uma parte de si como vulnerável, como nós aqui ouvimos falar várias vezes, por várias pessoas já nesta sala hoje, não é? Pensa a outra parte, ou seja, uma parte pertencimento maioritária, como não vulnerável. E esta acreditará sempre que estará no limite a ceder a alguma coisa, a fazer um favor a esses outros, que serão sempre os coitadinhos. Não tenho medo das palavras. É isto. São os coitadinhos. Vulneráveis e coitadinhos são praticamente a mesma coisa. Numa entrevista no ano passado, foi no ano passado, sim, isto com a Covid, uma pessoa perde um bocado a noção do tempo, mas foi em 2021, à margem da Velocity, em Lisboa. Eu estive com o então vice-diretor da DG Move, o Matthew Baldwin, numa entrevista, uma conversa interessante entre duas pessoas com um pensamento que se aproxima, na verdade. Ele dizia-me, em inglês a expressão soa melhor, que devíamos parar de tratar as pessoas como estes utilizadores do espaço público como vulneráveis e tratá-lo como valuable.
Valuable. Vulnerable and valuable. É um trocadilho muito interessante em inglês. Valiosos. Estes são os utilizadores do espaço público mais valiosos que temos. Os que andam a pé, Paula, né? Das cidades que caminham. Os que não andando a pé usam estes acessórios, estes equipamentos, mas que se aproximam muito do andar a pé. Ou os que andam de bicicleta devagar, que em holandês significa mesmo andar a pé em cima de duas rodas. Porque eles têm uma coisa chamada cyclist ou coisa parecida. E o fietser, que é alguém que anda a pé em cima de duas rodas. Estes utilizadores são desde logo os mais valiosos por uma coisa que aqui hoje nem se falou. É a crise climática. Esse é o nosso maior desafio. O nosso maior desafio é ter um mundo onde consigamos viver, nós os humanos, porque o resto com menos biodiversidade viverá, de certeza, não é? Daqui a 20, 30 ou 40 anos. E nós temos que integrar aqui esta luta, porque é de uma luta que se trata, nessa grande luta. Porque se não houver mais nenhum argumento, se não queremos fazer favores aos coitadinhos, então vamos usar a bitola dos coitadinhos, porque é a bitola dos coitadinhos que nos salvará. Com trotinetas nos seus devidos lugares, com bicicletas nos seus devidos lugares, com pessoas a andar a pé, com o espaço não roubado, porque mesmo as intervenções boas que foram feitas nos últimos 25 anos, engenheira Paula, continuam a ser esbulhadas por pessoas que acham que isto é espaço a mais. Meu Deus, 2,20 metros, eu posso pôr ali o carro, pelo menos metade dele, e não incomodar a circulação dos outros. É nisto. É este o nível de linguagem, porque tudo começa por ser um nível de linguagem, de conceptualização do mundo em que estamos a trabalhar hoje em dia. E sim, a lei existe e é muito razoável para lá dos seus defeitos. Mas enquanto este nível de linguagem for aquele em que nós, enquanto sociedade, atuarmos, falarmos e depois atuarmos, não vamos mudar grande coisa. Daqui a 25 anos vamos estar a discutir noutra conferência um avanço titubeante, interessante talvez, mas absolutamente insuficiente. E por isso eu olho para estes dois decretos de lei enquanto pessoa que também tem uma deficiência física, não muito notória, porque está bem disfarçada, não é? Como duas promessas de liberdade, duas promessas de abril para pessoas que têm dificuldades, de facto, de usar o espaço público e os edifícios públicos e privados mediante a sua condição. E é uma promessa de abril por cumprir. E por isso, para mim, ainda estamos a falar de uma revolução que precisa de revolucionários. E desculpe, Idália, e desculpem a todos, porque eu não vou tratar nenhuma pessoa pelos títulos que têm, porque isso também é acessibilidade, é tornar-nos acessíveis uns aos outros. Desculpe, Idália, mas o radicalismo não é dizer o que diz, nem tomar as posições que toma. O radicalismo é continuarmos nesta inércia que nos destrói. Esse é que é um radicalismo de outra ordem qualquer. Agora, sermos honestos de dizer o que é preciso fazer tem que ser feito, só é triste que o tenhamos que fazer assim. Por isso, parabéns a todos. É um prazer estar consigo. Nunca tínhamos estado, mas acompanhei o seu trabalho, sim, nessa altura. E pronto, e vamos para o debate. Comigo tenho a Paula, que é engenheira de planeamento, e portanto, a Paula, além de trabalhar muito no terreno, no campo, e andou pelas autarquias e agora acompanha as autarquias do outro lado da mesa, no fundo das reuniões, ela também veio escrevendo sobre o assunto e com alguns títulos que, sendo tristes, são bastante felizes por resumirem bem as coisas. Eu lembro-me, assim, entre várias coisas que já fui lendo, o Cidade das Imobilidades, à qual falta arrancarmos aquele I entre parênteses, que continua lá e com muito sentido, infelizmente, para já. Por acaso as pessoas foram se sentando assim mais ou menos na ordem em que eu tenho aqui as notas. O Rodrigo Ramos é um engenheiro com formação em gestão pública também, e ele lidera a estrutura de missão.
para a promoção das acessibilidades, que foi criada, é a criação recente, criada um mês antes da pandemia nos ter mandado a todos para casa. Foi na mesma altura, aliás. Um mês antes. Surgiu exatamente quando fomos todos para casa. Pronto, e que perdemos, digamos, essa capacidade de acesso aos espaços por outros motivos, não é? E ele também já nos vai falar um bocadinho também, se calhar, do programa do Acessibilidades 360 graus e de como é que vamos fazer para aplicar estas verbas que me parecem, digo eu já, assim um bocadinho curtas, e que quando vi o número pela primeira vez achei, honestamente, que era um número anual. Mas vamos a isso. Aqui ao meu lado esquerdo tenho o Humberto Santos, que esteve durante muitos anos ligado ao Comitê Paralímpico e, portanto, está no Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. É um organismo com especiais responsabilidades, portanto, na fiscalização do cumprimento das normas, estes deveres, no fundo, impostos às entidades da administração pública, não é? Depois há ali uma cascata de responsabilidades de fiscalização, que já não lhes cabe a eles, mas mesmo assim acho que eles já têm trabalho a mais para a equipa que têm, que eu sei que continua a ser também curta, não é? E ali mais à esquerda ainda, portanto, uma posição que se calhar lhe é agradável, não é? Álvaro Amaro, que vai já no seu terceiro mandato como Presidente da Câmara de Palmela, no Distrito de Setúbal. É um município com claras preocupações nesta área, que já tem o seu programa, não é um plano, é um programa já municipal de promoção da acessibilidade, que é o Palmela Acessível, e que até, sei que tem até a possibilidade de nos mostrar aqui alguma coisa do trabalho que já foi feito e que pode servir de mote, no fundo, para uma parte da nossa conversa. E se quiser, começávamos por si mesmo e, no fundo, com essa apresentação. Está bem? Força. Até já. E desculpem esta introdução, eu sei que todos falamos já demais, mas não queria deixar a oportunidade para vos dizer isto. Muito bom dia. Está ligado a todas e a todos. Começo por cumprimentar os participantes, saudar o interesse da matéria, os representantes das instituições e entidades públicas e privadas, organizações não governamentais e, naturalmente, todos os preletores dos vários painéis, porque está a ser, de facto, um momento importante de reflexão partilhada que nos enriquece nesta caminhada de 25 anos e que nos ajuda também, certamente, a estabelecer novos e estimulantes objetivos. Agradeço também o convite do Instituto para poder partilhar aqui convosco a nossa humilde experiência neste domínio e gostava de vos começar por dizer que o município considera há muito o investimento na acessibilidade e na mobilidade para todas e para todos como fundamental, por tratar-se, como já aqui foi devidamente evocado, de um direito humano. E para nós, mais do que cumprir a lei, trata-se efetivamente de implementar uma visão do próprio município, que consiste desde logo em procurar garantir direitos iguais para todas as pessoas, independentemente da sua condição, e nomeadamente também da sua condição física. E daí que este desígnio da democratização do espaço público e como acabou agora também por ser muito bem suscitado, da garantia da liberdade face a outras ditaduras, nomeadamente a ditadura do condutor individualista, que o privatiza, às vezes selvaticamente, é de facto também uma preocupação constante. Aliás, o modelo de desenvolvimento por nós preconizado implica o acesso pleno e democratizado, seja à educação, à cultura, à vida em comunidade, o usufruto dos valores naturais, do espaço público, do património cultural, natural e também a garantia de serviços públicos acessíveis e de qualidade. E tal só é possível quando o acesso não é limitado. Começámos, naturalmente, há alguns anos, pela acessibilidade física, mas estamos hoje apostados em procurar, neste conceito mais vasto de acessibilidade,
tocar em outros domínios. Grande parte dos nossos espetáculos nos últimos 3 anos têm língua gestual portuguesa. Dos nossos edifícios e equipamentos culturais e patrimoniais, temos hoje audioguias para disponibilizar aos cidadãos. Procuramos também fazer uma revolução paulatinamente na sinalética e na informação, para que também aí haja uma inclusão, tendo desde logo a própria escolha da linguagem, a linguagem acessível, inclusiva. Procuramos também noutros domínios, por exemplo, aqui há uns anos, visitar-se a Feira Medieval de Palmela, até porque costuma esgotar a possibilidade e a capacidade de carga, como devem calcular, e lá no Morro de Palmela, lá em cima, não é? É difícil a todos os cidadãos poderem usufruir daquele evento. Nós, no mês de setembro, fizemos uma experiência interessantíssima e apostamos muito nas parcerias. Com a Bengala Mágica foi possível fazer visitação à Feira Medieval de Palmela para grupos de cidadãos invisuais, fazendo a explicação, tratando questões sensoriais, olfativas, auditivas e outras, e também, recentemente, até na lógica do Arrábida Walking Festival, porque também temos um enorme património natural ali à nossa beira, os percursos interpretativos também foram abertos e monitorizados com outras associações parceiras dedicadas naturalmente à inclusão. E, portanto, isto hoje é transversal e, voltando ao domínio da acessibilidade, nós temos procurado associar muito este trabalho da acessibilidade com a mobilidade, porque melhorar a acessibilidade contribui também para formas de mobilidade mais amigas do ambiente e da saúde, como a pedonalidade, o uso da bicicleta, a micromobilidade, enfim, as tais pulgas, que isto nunca é pacífico, há sempre grande discussão sobre os impactos que isso tem também no espaço público. Eu acho que há sempre mais vantagens do que desvantagens, e até a opção e a preferência por transportes públicos mais sustentáveis. Depois outras pequenas revoluções, que ainda há tanto por fazer, as zonas 30, as zonas mistas, tentar acabar com aquele flagelo que são centenas, lá numa escola secundária se calhar quase 1 milhar, centenas de viaturas diariamente à porta dos nossos estabelecimentos de ensino. Nós estamos a experimentar, já em 2 localidades, uma, o pelotão pedonal. Aliás, começámos durante a pandemia, em que havia grupos de encarregados de educação que se organizavam e que levavam 15, 20, chegou a atingir os 28, 30 crianças à escola a pé, e deixaram de ir de carro. E também deixaram de ir do autocarro que lá parava à porta. Como estamos a fazer agora, até com um projeto interessantíssimo, porque as crianças hoje já quase não sabem andar de bicicleta. Com um projeto de trabalho com a Federação Portuguesa de Ciclismo, o ciclismo vai às escolas, e vamos experimentar na próxima primavera um outro projeto interessantíssimo, que é o comboio de bicicletas. Primeiro eles têm que aprender a andar de bicicleta. Depois temos que criar as condições para que possam fazê-lo em segurança, seja em vias segregadas ou partilhadas. Mas vamos experimentar. Isto é de facto uma grande revolução que começa sobretudo na sensibilização e na mentalidade. A este propósito, e já vos falarei de tenho que agarrar nisto, já vos falarei de uma obra que fizemos num edifício histórico, no nosso castelo, e que foi recentemente visitado também por uma presidente de uma associação ligada, enfim, aos cidadãos com mobilidade condicionada ou reduzida, e que, para além de ter ficado agradavelmente surpreendida com o trabalho que ali promovemos para a acessibilidade, na sua apresentação questionava, mas isto é uma questão de mobilidade reduzida ou de mentalidade reduzida? E a este propósito
tinha tudo que ver com esta transformação de paradigma que aqui temos conversado, sobre o qual temos conversado. E, portanto, por termos esta visão, há muito que procuramos estar de braço dado e integrar esta rede, onde temos aprendido muito. A rede também tem feito o favor de nos incentivar, atribuindo-nos aí algumas bandeiras e distinções, mas a nossa principal bandeira é, de facto, a do empoderamento da cidadania pelo espaço público e, sobretudo, pela reflexão sobre estas matérias, porque também temos encontrado ao longo deste caminho muitos velhos do Restelo, muitos obstáculos, muitos outros lobbies. E para isto precisamos, sobretudo, de transformar esta mentalidade e as pessoas perceberem quem utiliza o espaço público, quem tem os seus negócios à beira de algumas avenidas e ruas, perceber as vantagens da pedonalização, o usufruto que pode ter com a sua esplanada, com o seu mostruário no exterior, com o convívio, com a animação da rua. Certo que temos que criar outras alternativas também para o estacionamento, mas devemos, de facto, priorizar também estes conceitos, começando por envolver todos estes atores locais na discussão, no esclarecimento e empoderarem-se e perceberem que isto não é também um processo impositivo, mas se tiver que ser, que seja, como foi, aliás, a obra do Castelo, que muitos dissabores, até num período pré-eleitoral, nos causaram, mas nós estamos felizes e não desistimos, e a obra começa a ser cada vez mais consensual e saudada. Alguns exemplos do que o município tem procurado fazer. Ora bem, isto tem aqui uma setinha, penso. Será isto? Ora bem, o nosso percurso. Pois bem, espaço público. Todos os projetos de arranjos de espaços públicos, como praças, largos, jardins, incluem a componente de acessibilidade e inclusividade, que vão desde o tradicional rebaixamento de passadeiras pré-existentes, eliminação de obstáculos, mobiliário urbano inclusivo, caminhos pedonais com pisos mais confortáveis, amigáveis, espaços de jogo e recreio mais amigos e inclusivos. Não tenho aqui a foto, infelizmente, também não queria amassar-vos com apresentações muito extensas, mas recentemente devolvemos à comunidade o Jardim de Cabanas, que hoje é uma praça da Visão Arrábida, porque fica ali no sopé da Serra da Arrábida, na freguesia de Quinta do Anjo. Fizemos um conceito de praça totalmente acessível, requalificando e reposicionando canteiros, fazendo trajetos acessíveis aos vários equipamentos, e fizemos questão de todos os equipamentos do espaço de jogo e recreio, mesmo o escorrega, que é sempre um obstáculo complicado, ou o próprio carrossel, que em tempos chegou a ser desaconselhável nos espaços de jogo e recreio. Permitam o acesso a pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas e onde instalamos um brinquedo multimédia interativo e estimulante do ponto de vista sensorial, a pensar não só em crianças autistas, mas em todos, porque são jogos para toda a família. E, portanto, temos procurado dar estes sinais mesmo quando nos dizem: mas para quê tanto dinheiro? E porquê ali e não noutro sítio que tem mais gente? Enfim, é preciso ir fazendo esta revolução diariamente. Depois, a requalificação das vias de comunicação, pedonais, rodoviárias, eliminação de obstáculos, instalação de piso tátil direcional, reforço do estacionamento para pessoas com mobilidade adaptada, naturalmente também o investimento em ciclovias e ecopistas, as quais permitem, além do usufruto lúdico, a ligação funcional entre os pontos de interesse dentro do município e mesmo entre municípios. Nós lideramos um projeto intermunicipal na área metropolitana de Lisboa chamado Ciclop 7, 7 de 7 municípios e 7 de Península de Setúbal. E desses 7, 4 já estão ligados também através das ciclovias, e há trabalho a fazer ainda este mandato.
Estamos, por exemplo, a concluir uma ciclovia e uma via pedonal em Vila Amélia, uma zona industrial, mais conhecida por causa da Auto Europa, mas é de facto um importante polo logístico e industrial, onde, enfim, até há poucos meses nem sequer havia transporte público rodoviário coletivo. Todas as deslocações eram feitas em viatura individual, ou então, naturalmente, as viaturas de transporte de mercadorias e carga, e que hoje já é possível ir para o trabalho de bicicleta, e é uma zona dispersa, com empresas um pouco por todo o lado. É um território sob grande pressão. Já agora partilho, fomos o terceiro município do país com maior crescimento populacional, e isto significa que a atratividade ali daquela centralidade, daquele território, continua a ser muito competitiva, muito aliciante, e estas deslocações pendulares têm que ser pensadas também nesta outra filosofia de mobilidade suave e não só. Estamos neste momento, por causa dessa ciclovia, ligados a parte do concelho de Setúbal e a Quinta do Conde, Sesimbra. Depois, vou abreviar, temos neste momento construídos 9 km de ciclovias ecopistas, em construção 4,3 e temos em projeto de execução mais 2,2 km. E gostaríamos de ter isto tudo concluído em 23, porque já estamos a pensar em continuar este trabalho. Depois, outro investimento na adaptação dos próprios interfaces de transportes. Investimentos que ficaram por fazer muitas vezes pelas operadoras, pela própria Infraestruturas de Portugal. Para terem uma ideia, outro flagelo que temos em matéria de acessibilidades são os 21 atravessamentos desnivelados, construídos desde o eixo norte-sul, no nosso concelho, em que, com exceção de um em Pinhal Novo, tem elevador. Todos os outros é impossível atravessar a pé. Não há um passeio, não há um corredor pedonal com a dimensão mínima, são apenas New Jerseys e redes metálicos, plataformas sobre o caminho de ferro ou sobre vias que terminam abruptamente em morros de terra. Enfim, dir-me-ão, o município podia ter acompanhado essas obras. Eu, à época, já dizia, ainda não tinha as responsabilidades que tinha hoje, que então refere a um Estado dentro de outro Estado. Aquilo é integrado, digamos, no âmbito do planeamento mais macro das grandes vias do PDM, mas o acompanhamento por uma divisão que antes era da rede viária e que nos últimos anos passou a chamar-se também de espaço público, nunca foi feito. E depois temos heranças destas complicadíssimas. A avaliação que temos para corrigir estes atravessamentos e dar-lhes alguma acessibilidade anda na ordem dos 890 mil euros. Ainda tentei protocolar isso com as Infraestruturas de Portugal, ofereceram-nos 150 mil. Bom, se calhar devia ter aceito, porque assim eu vou ter que fazer sem ter qualquer contrapartida. Bom, mas houve aí também um trabalho importante com criação de rampas para acesso a pessoas com mobilidade condicionada, rebaixamento de passadeiras, também pavimentos táteis, criação de lugares de estacionamento para mobilidade reduzida, cicloparques, ligações cicláveis e pedonais acessíveis. Ora, será este? Muito bem. Enfim, o investimento nos transportes, enfim, também é conhecido, a Carris Metropolitana, embora lá para baixo aquilo tenha arrancado com alguns problemas, mas não tenhamos dúvidas, há mais gente hoje a utilizar o transporte rodoviário coletivo na Península de Setúbal, e em particular na zona do nosso lote. O passe àquele valor foi também uma autêntica revolução. Os circuitos estão a ser melhorados, porque no arranque há aqui muita coisa a burilar, mas procurámos também remodelar todos os abrigos para passageiros, todos os interfaces, criando sempre qualquer obra com este conceito de acessibilidade. Também, nós somos dos municípios que mais investe também em transportes escolares.
não só porque reduzimos a distância quilómetro-casa-escola, mas porque temos o maior município da área metropolitana de Lisboa em extensão. São 465 km², muito dispersos, e, portanto, para além da oferta do transporte já no âmbito da concessão, nós ainda investimos quase 1 milhão de euros em transportes escolares, com circuitos especializados, dedicados, e temos também uma frota municipal que vai, enfim, mais a zonas mais periurbanas e dispersas, e todos esses transportes são viaturas adaptadas, modernizadas e também para crianças com necessidades especiais. Depois o investimento no edificado. No caso da Vila de Palmela, um centro histórico, é muito difícil, mas temos ousado, até o acesso ao São Nobre, que está em reabilitação há 2 anos, depois estas obras demoram sempre muito tempo, não é? Optámos por perder para ganhar. Perder 2 salas, uma delas a própria contabilidade e tesouraria, tendo que arranjar naturalmente instalações de serviços noutro local, para podermos ter finalmente uma entrada de nível naquele que é o São Nobre e os passos do Conselho, onde estão uma ínfima parte dos serviços municipais, porque eles estão espalhados por todo o Conselho, e temos muitos polos descentralizados, mas considerávamos que não se poder ter acesso àquele edifício, seja para um atendimento com o Presidente da Câmara, seja para visitar o São Nobre, que penso que voltará a ser uma sala para atos oficiais, era de facto um obstáculo muito grande também à democratização do acesso ao património. Até no âmbito, a acessibilidade depois tem outras dimensões, como já aqui referi, até na descentralização dos serviços. Nós tivemos a primeira viatura de atendimento móvel do país, a primeira loja do cidadão móvel do país, pendurada na nossa viatura de atendimento, e também no âmbito dos serviços de saúde, de proximidade e combate ao isolamento, também uma viatura que faz rastreios, trabalho de natureza social, de prevenção, saúde, que também tem estado ao longo de todo o nosso território. Bom, mas queria falar-vos sobretudo desta intervenção feita no Castelo de Palmela. Foi extremamente desafiante, mas foi muito gratificante, apesar de toda a luta que deu, com um conjunto de entidades, lutas internas, externas, mas eu creio que o resultado, a primeira satisfação é que afinal, mesmo alguns obstáculos criaram oportunidades, oportunidades de ver de uma forma diferente, de ver mais longe, e mesmo tecnicamente foi possível consensualizar soluções. E foi tudo respeitado. O património, a arqueológia, aliás, quem tinha muito medo de se mexer em algumas zonas, ficou ainda mais satisfeito, porque no âmbito do trabalho arqueológico, que era, aliás, necessário e indispensável, e que nós também investimos muito nesse domínio, encontraram ali mais umas vias e uns filões de história e de trabalho que dá trabalho aos arqueólogos para mais de 500 anos. Portanto, ninguém ficou aborrecido com isso. Os velhos de Restelo foram mais ao nível local e também no plano técnico foi preciso aqui alguma luta. A nossa grande satisfação, e também vou fazer já aqui um pulinho para ficarmos para o debate, foi passarmos a ter de facto um turismo acessível a todos, e no âmbito do turismo acessível e do turismo inclusivo. Eu emocionei-me, inclusivamente, no dia desta visita, de uma associação Entre Rodas, também daquela senhora Cinderela, também ligada a uma associação, e outras que nos têm visitado, que fazem mesmo visitas organizadas, mas também quando vou lá a um espaço de restauração, que passou a ser também ainda mais visitado. Quando tomei contacto com vizinhos, com cidadãos, nossos munícipes, irmãos, vizinhos,
com 50 anos, com 70 anos, que nunca tinham visitado o Castelo de Palmela, que só o conheciam ao longe, lá na planície, a olhar para o morro, e que nunca tinham podido desfrutar do enorme património que ali temos, da Igreja de Santa Maria, da Igreja de Santiago. Palmela foi sede da Ordem de Santiago. Aliás, vamos lá ter uma grande exposição no próximo ano, porque o Museu da Arte Antiga vai ter de fechar para obras, e então vamos nós investir para que as peças possam ser visitadas, mas sobretudo também para avistarem, seja o seu concelho, seja os concelhos vizinhos, porque do Castelo de Palmela, não sei se ouviram falar das famosas almenaras no tempo de Nuno Álvares, não é? A comunicação com o Castelo de São Jorge durante o cerco. Aliás, sempre houve ali um centro de transmissões militares, não é? Que vai desde as pombinhas, as luzes, às almenaras, às fogueiras da época, e foi de facto emocionante. E hoje isto é o nosso cotidiano. Temos de facto todas as zonas do castelo são visitáveis, sem barreiras, com exceção da pousada. Mas isso é outra coisa. Está concessionado. E passámos a ter, de facto, um público que estava sedento também de usufruir deste património. Já aqui foi referido, nós desenvolvemos um plano de ação de mobilidade sustentável, logo a seguir o plano de promoção das acessibilidades, que procurou espelhar aqui a mudança de paradigma logo quando isto surgiu. Penso que 2009 foi quando encetámos este plano. Com base no plano foram sendo desenvolvidas algumas ações para a eliminação de barreiras, melhoria das condições de acessibilidade. No entanto, este é um trabalho sempre incompleto e em desenvolvimento. Eu acho que se tornou quase uma dependência, porque hoje a nossa forma de andar, até nas nossas viagens, eu confesso que visite que lugar visitar, o meu olhar hoje é outro, e ando à procura dos bons exemplos e dos maus exemplos, não é? Hoje já fotografei aqui questões muito interessantes no Porto, não é? Porque de facto é uma aprendizagem permanente. Isto passou a ser de facto um desígnio permanente e transversal à nossa atividade. Nós, passados 10 anos, sentimos a necessidade de verificar o estado da arte no concelho, na perspectiva da acessibilidade. Fizemos uma atualização do plano de promoção da acessibilidade. Verificou-se naturalmente alguma evolução, alguns dos problemas anteriores e bastantes tinham sido resolvidos, mas que entretanto tinham surgido outros. Vou já terminar. Neste sentido, a nossa próxima aposta, já agora dizer que mesmo nas freguesias rurais, em todas as aldeias, nesta lógica do espaço público, fizemos intervenções. Seja de rebaixamento, seja de afastamento de obstáculos nas vias pedonais, e mesmo numa operação integrada de desenvolvimento nas freguesias de Poceirão e Marateca, a matéria das acessibilidades surpreendeu, mas volta a estar numa das candidaturas do PRR. A nossa próxima grande aposta é na Baixa Comercial da Vila de Pinhal Novo, que é a nossa vila mais cosmopolita, que é quase uma cidade, mas para nós é sempre vila, criando um espaço confortável e seguro para o usufruto da população, com um percurso acessível ao longo dos vários arruamentos desta área, que ligam aos principais polos de atração, os jardins centrais, a grande estação, que é a grande estação do sul do país, ferroviária, mas também um conjunto de equipamentos sociais e outros, a própria junta, bombeiros, bibliotecas, etc. Portanto, trata-se do projeto no âmbito do projeto de Acessibilidades 360, que estamos a trabalhar com a MPT e a apresentar a candidatura no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, na medida 2547, Acessibilidades para Pessoas com Deficiência. E, portanto, neste domínio, estamos sempre muito entusiasmados com este trabalho. É necessário planeamento. Continuamos a reiterar também e a sublinhar e a concordar com essa asserção. Os apoios, os programas, as majorações, os incentivos são importantes,
deixo aqui uma outra nota, nós temos que cozer isto com outros, porque esta grande revolução que estamos a fazer na acessibilidade, no conforto dos pavimentos, etc., fica incompleta se não mexermos noutras coisas, nomeadamente nas infraestruturas. E se essa parte também não for financiada, ou se for financiada, como tem havido alguns avisos, que é apenas para as entidades gestoras que têm ali cobertura integral de custos. E nós, por opção política, não o fazemos. Porque senão esses bens seriam ainda também mais inacessíveis. Refiro-me a infraestruturas de água, saneamento, etc, etc. E, portanto, se não houver também aí uma comparticipação para essa outra parte, é porque depois esta questão das infraestruturas vai pôr em causa o trabalho que vamos fazer, que não queremos que as pessoas digam que é um trabalho só de estética, não, nós pretendemos de facto, ao mexer, temos que fazer outro tipo de investimentos. Depois, para nós, esta questão do envolvimento dos vários parceiros, da população, na discussão destes conceitos, para que os projetos sejam de facto sentidos e empoderados pela própria cidadania e percebam que isto é uma prioridade todos os dias. Depois, para nós, isto é um sonho e é sempre uma utopia e continuamos a desejar o impossível para realizar o possível, aprendendo com todos e com cada um nas diversas experiências que existem no país e no mundo. E pronto, é este o meu modesto contributo para a nossa reflexão. Obrigado. Trocaram aí de posições, muito bem aqui. Bom, eu vou continuar aqui da esquerda para a direita, vou deixar à Paula o favor de nos, no fundo, fazer aqui um comentário a seguir, no fundo, às entrevistas que tivemos entretanto, que se calhar às tantas, não sei se fechará amanhã, porque a hora também vai avançando. Eu queria perceber aqui com o Humberto, no trabalho que tem no INR, que é muito, né? Dada a dimensão dos problemas, é demasiado, e nós vimos aqui um bocadinho dos problemas que, no fundo, vindo de quem está no patamar acima, não é, de decisão, acaba por afetar outros níveis de governação, como as autarquias, neste caso, empresas públicas, não é, intervindo num dado território municipal. Como é que está o vosso trabalho, no fundo, de garantir que isto também se cumpre? É fácil de responder essa questão. Monotonia é uma coisa que não nos ataca, porque estamos sempre em grande atividade, portanto não temos razões de queixa relativamente à matéria da monotonia. Mas é verdade que esta responsabilidade em matéria de acessibilidade, e podemos falar aqui delas em termos de acessibilidades físicas, mas outras, é uma responsabilidade partilhada por diversas entidades. Aliás, há pouco o Bel referiu exatamente isso quando falava sobre a questão da fiscalização. Portanto, na fiscalização assim é verdade, portanto o INR tem responsabilidades, o Instituto de Gestão Financeira também, as autarquias também. Quando estamos a falar em termos de planificação, aí sim é muito mais por parte dos operadores. Dizer-vos que é um trabalho que fazemos sempre com o objetivo de irmos mais longe, mas obviamente com as limitações inerentes a uma administração pública que se esforça por fazer o seu melhor, por ter de facto uma qualidade de serviço público que vai ao encontro das necessidades, mas percebendo que às vezes a situação não é fácil. Eu vou aqui numa matéria que é muito cara, um conjunto de presentes, e não vou obviamente passar ao lado dela, não tenho por princípio fazê-lo, que é referir o seguinte: quando em 2017 acabadinho de chegar a estas funções ao Instituto e me aparece o diploma que atribui a responsabilidade de fiscalização ao INR, eu pensei, bem, isto é sem dúvida um desafio, e um desafio daqueles bastante significativos. É evidente que tinha sido presenteado poucas semanas depois de ter chegado ao INR, com um pedido de audiência, que era uma coisa que nunca me tinha acontecido e poucas vezes aconteceu depois, do seu presidente do IRU, que veio eu e todo o Conselho Diretivo a dizer-me:
olhe que a questão da fiscalização não é da nossa responsabilidade. Esta é a nossa leitura e nós não vamos fazer nada para que isto aconteça. Portanto, eu percebi, ótimo, cheguei ao sítio certo, isto está bonito, a administração pública no seu melhor. A verdade é que a tutela teve a capacidade de encontrar esta solução, que é uma solução altamente desafiante para nós. Quem está na administração pública sabe a dificuldade que temos na seleção e recrutamento de quadros técnicos para a administração pública, o tempo que qualquer procedimento concursal leva a ser desenvolvido, e dizer-vos que a equipa que nós conseguimos selecionar para este trabalho de fiscalização, só o ano passado chegou ao Instituto Nacional para a Reabilitação. E quando chegou, o que é que lhe aconteceu? Fácil. Qualquer um de vocês consegue responder. Isto não é panágio apenas para o Presidente do INR. PRR, claro, não é? Era a questão com que nós hoje estamos confrontados, e o Rodrigo Ramos está aqui comigo, mas a Ana Rita, que tem a responsabilidade de coordenação da equipa de forma direta, sabemos de facto o que é que tem sido o dia-a-dia, o foco daqueles colegas que nós pensávamos, é agora. Agora é que vai ser, agora é que vamos conseguir de facto pôr este trabalho de uma vez por todas, no que a nós nos diz respeito, porque, volto a repetir, há outras competências de fiscalização no país que não são apenas e só a incumbência do Instituto Nacional para a Reabilitação. É evidente que toda aquela parte de contacto com as entidades, quando temos queixas, lhes pedir que nos informem e que nos digam o que têm a dizer sobre cada um daqueles processos que estão a ser visados, todo esse trabalho está a ser feito. Agora, algum dele, através desse trabalho, conseguimos concluir alguns processos. Percebemos que as entidades visadas acabam por resolver, ou já entretanto, resolveram, sim. Mas há depois todo um outro amplo leque de questões que precisamos de ir ao terreno. Criamos as condições também logísticas, não só em termos de recursos humanos, mas também em termos de equipamentos, para que esta nossa equipa passasse para o exterior. Mas pronto, mas neste momento, de facto, a nossa prioridade está centrada na concretização dos enormes desafios que temos em prol do programa Acessibilidades 360, que a arquiteta Lia já aqui falou. Eu não vos cumprimentei e peço imensa desculpa. O Abel foi muito fusivo na pergunta, e eu fui logo para a pergunta, fui logo para a resposta e esqueci-me de vos cumprimentar. Eu sei que isto não se adequa muito a um presidente do Instituto Público, mas pronto, peço desculpa pelo facto. Considerem-se todos cumprimentados, e vocês sei que já estão muito mais desejosos do almoço que dos cumprimentos, por isso eu vou passar ao lado dos cumprimentos. Abel, dizer que, na verdade, para além desta componente da fiscalização, temos uma outra, mas que vem de há muito tempo, não é de agora, não sei se não tem 25 anos, mas deve estar perto, que é as ações de sensibilização e de formação que o INR há muito faz. Eu pedi aos serviços, à área específica que o INR tem de formação, para fazer um ponto de situação relativamente ao trabalho que temos, e de facto são muitas dezenas e dezenas e dezenas de ações que ao longo dos anos são feitas, mas manifestamente, e o estado da arte demonstra-nos que ainda assim não chega. Eu vou-vos dizer o seguinte, eu acho que esta conferência este tipo de conferências é de facto muito importante, este marco de um quarto de século. O que é que isto significa, um quarto de século a trabalhar nestas áreas, não é? Eu não acredito que há um quarto de século, alguns de nós já andamos aqui, quer dizer, porque a Paula Tel já matura há um quarto de século, por incrível que pareça. Pois, exatamente, e não só a Paula. Bem, o que é que eu vos quero dizer com isto? Quero-vos dizer que nós precisamos muito de todos os atores em presença, e são muitos, públicos e privados. Temos que ter um olhar e um assumir esta matéria das acessibilidades nas suas diferentes dimensões, nas suas diferentes acessões, temos que o assumir de forma diferente. Porque nós podemos ter uma enorme fiscalização, as coimas serem o que são, bem, tudo é possível sempre melhorar, ser diferente, mas se não colocarmos a questão das acessibilidades como um desidrato nacional, no sentido de que, na verdade, não é possível continuarmos a não atendermos a um elemento que é central, vital,
para a qualidade de vida de todos nós, sem exceção, e acho que isso muitas vezes não passa mesmo, mas para a qualidade de vida de todos nós, vamos estar sempre aqui confrontados com uma ideia de nicho. Isto é para alguns. Enquanto a questão for para alguns, não vamos resolver esta questão. Portanto, a questão das acessibilidades precisa mesmo, nós precisamos trabalhar que o leque dos atores em presença estejam profundamente convictos do seu papel, diferenciado é certo, mas complementar, porque todos temos que contribuir para a solução final. Elia Ferreira referia aqui há pouco uma referência que, para mim, claramente, enquanto cidadão com deficiência, há um antes e um depois. Há um antes da Convenção e o depois da Convenção. E após a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, este país não se pode permitir, de forma alguma, a continuar a tratar um conjunto de cidadãos como o tem vindo ainda a fazer. E por isso é absolutamente crucial que a administração pública, os privados, as organizações das pessoas com deficiência, na verdade, tenham uma atitude convergente para aquilo que é central e decisivo, que é como é que todos damos o nosso melhor contributo. Quando ficarmos a pensar que isto é apenas uma responsabilidade de um instituto público, ou isto é da responsabilidade apenas de uma autarquia, e nós coabitamos com essa autarquia, ou vivemos nessa autarquia, sem sinalizar a questão, sem termos uma cidadania ativa e exigente no sentido de se encontrar as melhores soluções. E desculpa, eu estava a falar relativamente às autarquias, mas isto acontece exatamente o mesmo relativamente à administração pública. Eu acho que o PRR pode vir ajudar aqui. Uma das questões com que há muitos anos eu era confrontado é quando falava, e no tempo que nós fazíamos aquelas sessões ao longo do país, e eu noutras funções totalmente diferentes, muitas vezes os autarcas colocavam uma questão: sim, tem razão, mas eu não tenho recursos para o efeito, eu não tenho meios para o efeito. Bem, o PRR não virá resolver todos os problemas, mas virá dar de facto certamente o contributo. 45 milhões de euros em diferentes áreas. Eu quero acreditar que em 2026 o nosso país vai estar melhor. Com tudo resolvido? Não certamente, mas com um passo em frente, espero bem que sim, mas isso só será possível com todos nós, sem exceção. Em todo caso, sobre o PRR, e tendo em conta as suas responsabilidades, também tem, enquanto autarca, responsabilidades. Acho que está desligado, agora está. Mas sobre o PRR, já que referiu, e antes de passar também falamos um bocadinho sobre isso aqui, a questionar se não teme que eventualmente o apertar de prazos e todas as dificuldades de várias ordem que estão no nosso caminho para, no fundo, a execução daquele dinheiro gere atropelos nestes detalhes, não é? Isto são os detalhes, como dizia a Idália, são os detalhes do projeto, uma coisa que a gente adapta e tal. Não teme que haja esse risco, porque temos que executar o dinheiro. Bem, eu posso falar pela equipa que tem a responsabilidade de coordenar, e o que lhe quero dizer é o seguinte: os avisos foram avisos que foram, na verdade, trabalhados. Hoje, obviamente, estão sujeitos a escrutínio público. Pode haver quem ache que os avisos são avisos muito exigentes, mas, na verdade, havia exatamente essa preocupação de garantir, e o Rodrigo, que está tão envolvido neste trabalho como eu, poderá depois reforçar, que fosse garantido que o que está inscrito na legislação fosse de facto cumprido. Até porque voltamos à situação inicial. O INR tem responsabilidade de fiscalização. Logo, seria pouco sensato que pudesse correr o risco de estar a financiar obra que depois não estivesse de acordo com as normas técnicas de acessibilidade. Ora, e é nesse sentido que nós temos estado a trabalhar e que temos a certeza que, da nossa parte, em termos das nossas equipas, a orientação que temos é cumprir com aquilo que está definido em termos dos diferentes avisos. Depois haverá uma outra questão, que é aquilo que o Abel me vai aportar a seguir, e vocês vão ao terreno verificar, sim, claro que fazemos conta ir, mas não tenham como expectativa que vamos conseguir estar em todos os sítios deste país, porque será manifestamente impossível. Só para que não haja, peço desculpa, não sei se este micro está ligado, tá?
Só para que não haja confusão, eu não me estava a referir aos projetos no âmbito do 360, estava a referir-me a todo o tipo de projetos que vão envolver infraestruturas, construção de infraestruturas, é que há, no fundo, temos aqui, vamos ter privados, vamos ter agentes públicos envolvidos a querer executar uma pipa de massa, não é? Em 3, 4 anos. Sim, uma extensão sim. que E possa temos atualmente uma questão que se coloca já, e temos aqui vários colegas que estão a trabalhar nesta matéria, que é, hoje, a construção civil em concreto está com os problemas que todos nós conhecemos, quer do ponto de vista de resposta, de capacidade de resposta, capacidade de entrar em obra, capacidade de fazer obra face à questão dos materiais. Há hoje desafios que são, de facto, bastante significativos. Ora, o que nós esperamos, de facto, é que quem de direito possa vir olhar para estas questões com a devida sensatez, para que não criemos aqui uma situação em que não ficará ninguém bem na fotografia. Portanto, eu tenho essa expectativa, quer enquanto cidadão, quer enquanto responsável na administração pública, e estou consciente que esta não é uma preocupação exclusiva minha. Portanto, há muito mais pessoas a olharem para os constrangimentos que temos de contexto e tentar evitar que essas situações que o Bel refere que possam vir a suceder, mas a palavra tentar faz toda a diferença, é tentar evitar. Vamos passar aqui ao Rodrigo. Eu há pouco não consegui tomar nota porque ela fala relativamente depressa, mas ali já apresentou alguns números sobre as candidaturas ao 360. Eu, como não os apanhei completamente, ainda tentei fazer aqui ir à máquina calcular, fazer aqui uma divisão rápida entre o número de candidaturas e o dinheiro que poderá ser encaminhado. Em média, não é? Isto já se sabe que são coisas diferentes. O que pediu, pronto. É isso. E eu, quando há pouco falava, não estava a ser irónico, tendo em conta que nós temos um investimento que acho que ronda os 30 milhões de euros ano, para trabalhar o parque habitacional em termos de melhoria das condições energéticas do parque habitacional, não é? As janelas, o casa mais eficiente, não sei se é assim que se chama, porque aquele teve vários nomes. Quando ouvi falar do 260, eu pensei, vamos ter aqui 45 milhões de euros por ano, PRR, para investir numa coisa que é essencial, que está ainda mais atrasado, ou tanto, pelo menos, quanto a qualidade do parque habitacional, em termos energéticos, não é? Da eficiência energética. Depois percebi que não, que eram de facto aquele valor, ok? E que tem números que, por exemplo, a mim me impressionam pela negativa, porque quando falamos em 200 mil metros quadrados de espaço público acessível, são 20 campos de futebol. O objetivo é este. Ou seja, de facto, e eu acho que o 360 não tem que fazer tudo. Eu acho que o nosso problema, nós ainda andamos como país a precisar de programinhas ou programas como estes para fazer uma coisa que devia ser geral, portanto o financiamento todo. E daí a minha pergunta em relação ao meu receio não é com o 360, eu tenho a certeza que ele vai ser ótimo e que vão criar aqui coisas exemplares, e quero até que me explique algumas que possam estar aí a caminho. O meu problema é com tudo o resto. São com os muitos mil milhões que vão ser investidos também em obras infraestruturais, onde com esta pressa, se calhar, vamos encontrar coisas que, por dificuldade vossa na fiscalização ou dos outros agentes que estão envolvidos nisto, depois vamos pôr as mãos à cabeça e vamos pedir um 360 novo. Não sei, depois não temos mais graus para meter na conversa, não é? 360 já completa tudo, para corrigir o que vamos agora fazer de errado. É só este o receio e pronto, é uma nota que não é pessoal, é uma nota de cidadania preocupada com estas coisas. Fala-nos do 360 em todo caso, com essas candidaturas todas, como é que vai ser gerir essas expectativas? Porque, pelos vistos, é grande, não é? Eu não sei, mas às vossas contas, os valores ou o número de interessados parece-me já grande, não é? Bem, muito bom dia ou boa tarde, consoante, como dizia o Abel no início. Vou acelerar os cumprimentos, agradecer o convite e felicitá-la por mais esta iniciativa e por tudo aquilo que faz ao nível das acessibilidades, e cumprimentar todos os outros para conseguir, de facto, encurtar aqui um bocadinho a minha intervenção. Sobre o PRR é partilhado, Humberto, qualquer um de nós está dentro do tema, é um trabalho que fazemos em estreita parceria. Se é pouco, sem dúvida que é muito pouco. Mesmo os 45 milhões por ano seria muito pouco, mas não podemos deixar de sinalizar um facto. Foi o único Estado-membro que colocou
na agenda, como dizia a Lia, esta dimensão. E se isso é bom ou mau, não sei, deixo cada um fazer essa reflexão. A verdade é que o nosso país está extremamente atrasado e o facto de focar verbas na acessibilidade é por isso mesmo. Ou seja, mesmo não sendo muito, fica o sinal de que é preciso intervir nesta dimensão. E eu andaria aqui um passo atrás, mesmo tentando ser o mais conciso possível. Esta estrutura de missão foi criada exatamente com o propósito de alavancar a questão da acessibilidade. Existem leis, existem contraordenações, estão a ser criados mecanismos de fiscalização, foi feita formação, foram feitos planos. Porquê é que as coisas não acontecem? Porquê é que não acontecem? Como dizia a Idália, portanto, o que é que falta? E foi exatamente isso que procurámos fazer de uma forma muito estruturada. Começámos por ler os documentos todos que tinham sido produzidos, falar com muitas pessoas que participaram nestes processos no passado, vimos os planos, os relatórios, analisámos essas matérias todas. O que é que falta? Primeiro passo, reunimos com as organizações não governamentais das pessoas com deficiência nas várias áreas, ou dos vários representantes das diferentes áreas da deficiência, e tentámos perceber o que é que eles achavam que não funcionavam. E eles falaram-nos em 5 coisas que ficaram, muitas outras, mas sistematizámos essencialmente em 5 áreas. Uma delas é a questão da formação. Mesmo que já tivesse de ser dada alguma formação, estão muitos técnicos no terreno que não aplicam bem as normas técnicas da acessibilidade. Portanto, é preciso investir muito em formação, acompanhar quem recebe a formação, dar apoio a esses técnicos e não baixar os braços relativamente a essa matéria. Não é a formação que já foi dada, ela não pode deixar de continuar a existir. Outro ponto, sensibilização. E eu nas reuniões dizia, mas já foi feita esta, foi feita aquela, é pouco, é muito pouco. Não podemos parar de sensibilizar. E eu julgo que foi isso que ele há pouco tentou dizer, e eu não sei se a Idália focou, ou seja, a administração pública tem de dar o exemplo, não pode deixar de dar, é para todos, eu não sei se era isso, porque ouvi uma observação, mas a administração pública não pode deixar de dar o exemplo. Estamos todos do mesmo lado. E fazendo uma pequena correção, há pouco o Abel dizia que a Paula passou de um lado para o outro. Eu não me sinto assim. Estamos todos do mesmo lado. Estamos todos por causa da acessibilidade. Não há aqui privado, não há público, não há projetistas. Estamos todos do lado da acessibilidade. E já agora, já que faço este parênteses, não queria deixar de fazer mais outros 2. Fala-se na acessibilidade como um direito. Para mim está acima disso. A acessibilidade é um alicerce. O direito é da pessoa ser incluída ou não ser excluída. A acessibilidade é muito mais que o direito. Eu, para respirar, tenho que ter oxigênio. Eu, para circular e comunicar, tenho que ter acessibilidade. Portanto, para mim está acima é muito mais, não deixa de ser um direito, naturalmente, mas está acima desse direito. E há uma outra coisa, um termo que também é muito comum, já que foi falado, que é olhar para a acessibilidade como sustentabilidade. É um facto, mas ela deve ser vista como investimento. É mais do que a sustentabilidade. Está acima disso. É um investimento. Eu, quando estou a trabalhar com acessibilidade, estou a trabalhar para todos. Portanto, não estou a deixar ninguém de fora. É muito mais, estou a trabalhar, eu quando digo para mim, portanto, eu comunico e eu circulo, estou a pensar no meu futuro. Portanto, eu estou a trabalhar, a esperança média de vida, como sabemos, cresce, e eu sei que mais cedo ou mais tarde vai-me dar jeito o esforço que eu estou a investir nesta temática. Foi muito falado também a questão da fiscalização, e em parceria com o INR está a trabalhar fortemente, entretanto, sabemos que as dinâmicas não são aquelas que querem e procuramos dar um contributo ao nível dos sistemas de informação. Portanto, estamos a adquirir uma plataforma para quando o INR conseguir estar integralmente no terreno, tenha a vida facilitada em matéria de fiscalização. Vai inclusive haver um piloto para, através dos técnicos, através de um tablet, conseguirem medir a inclinação das rampas, verem a dimensão das portas, ou seja, agilizar o processo, em vez de estarem a fazer aqueles autos antigos, muito antigos, e o processo ser desmaterializado na origem. Portanto, o técnico, quando vai para o terreno, consegue de alguma forma fazer o registro das inconformidades e tramitá-las automaticamente. Portanto, isto numa tal parceria. A outra coisa que era falada era na revisão do 163. Todos falavam na revisão do 163. E eu concordo com a revisão do 163, já aqui foi mais do que falada. Tenho pena
dela não ter sido integralmente aplicada, porque hoje estaríamos a falar nas mais-valias do 163, daquelas coisas que em 2006, àquela data, naquela realidade, não foram incluídas. Portanto, eu sou um defensor, foi pela minha mão já por 2 vezes que chegou ao gabinete a proposta de revisão desse decreto, e a Lia sabe disso, portanto sou um defensor, ainda assim espero que para a frente não cometamos os mesmos erros. E depois a questão dos euros, portanto volta à tal questão do PRR. O que é que percebemos, não só, e depois portanto, começámos a falar com as organizações não governamentais, depois fomos falar com os técnicos das diferentes áreas governativas, eram 19, agora são 17, e perguntámos-lhes porquê é que as coisas não funcionam. E também chegámos aos municípios, temos estado a trabalhar com eles, Palmela também teve numa ação nossa de trabalho, que tem sensibilização, trabalho e formação, também lá tiveram técnicos para tentar perceber, mas porquê é que as coisas de facto não andam. E agora há aqui alguma culpa dos dirigentes e dos presidentes, com o devido respeito. O dinheiro vai para o foco, vai para a área de negócio. Os orçamentos são curtos e o dinheiro que ali chega é aplicado naquilo que põe em causa a minha produtividade, daquilo que de alguma forma contribui. Eu, se tenho um hospital, quero mais enfermarias, ou quero aumentar a zona das urgências, ou os blocos. Eu, se tenho aulas, quero mais uma sala para dar formação. E a maior parte do dinheiro, que à partida já devia de cumprir, porque a lei está bem feita, com as oportunidades de melhoria, naturalmente, que possa vir a ter, já deveria de incluir essa dimensão. Porquê é que não inclui? Não inclui porque não chega. E como aqui foi dito, e a Idália também tocou nesse ponto, eu comecei por ser projetista, depois acompanhei obras, também já fiz muito projeto e acompanhei muita obra, e fui muitas vezes confrontado exatamente com essa observação. Damos a volta. Isso não interessa, isso custa muito dinheiro. O que nós queremos de facto é inaugurar isto, o que nós queremos de facto é fazer esta obra. E a questão da acessibilidade vai sendo preterida a favor de outras. Por isso é que Portugal fez questão de passar a ter programas, mesmo que curtos, dedicados à questão das acessibilidades. Elas não podem acontecer de forma, e aqui também só mais uma nota, eu também gosto de dizer o que penso e não levem a mal, tanto falo, e quem já me conhece sabe que digo tudo aquilo. A própria Secretária de Estado, quando me convidou, já sabia que eu era assim, portanto eu não deixo de dizer o que penso. Nós não podemos deixar de planear, temos de planear. Não há nenhum engenheiro civil que consiga trabalhar sem planeamento. Tenho aqui a minha, não conseguimos, porque fomos formatados assim, ou se calhar foi a nossa formação cerebral que nos levou a ser assim, não conseguimos fazer nada, a navegação à vista é muito complicado para nós, não quer dizer que não o façamos, mas é algo que é muito estranho. Agora, havendo planeamento, as intervenções pontuais são necessárias, elas não podem ser descontextualizadas, porque se nós abdicarmos delas, ou seja, o dinheiro é pouco, mas ele tem de ser aplicado. Coloquemos o planeamento, é a mesma coisa, eu não consigo remodelar a minha casa de uma só vez, mas se eu planear, agora faço a remodelação da cozinha depois da sala, e então, ou seja, estas intervenções é pouco dinheiro, mas planeiem-nas muito bem e façam-nas. E eu não tenho dúvida nenhuma que se nós conseguirmos concretizar os 45 milhões de euros mais 3 para a plataforma Mais Acesso que foram alocados, mais os outros 10 milhões num programa que esta estrutura fez, que foi o Programa de Acessibilidade aos Serviços Públicos, se os conseguimos executar, a probabilidade de conseguirmos mais verbas é maior. Portanto, só eram estas as notas que vos queria dar. Procurei ser rápido, se calhar não fui. Muito bem mesmo. Quando falamos de mais verbas, falamos do 2030, do PT 2030, que vem aí. Paula, expectativas em relação a isto, porque já percebemos que o PRR é o que está, porque é o que está contratado e é o que vai acontecer, e só esperamos que as coisas aconteçam bem. Abel, eu tenho quase que fazer aqui um jeito de síntese, sim, porque também temos que sair mesmo da sala, agradecendo a todos. Eu gostava só aqui de dar 3 notas ou 4 que vai de resposta um pouco a isto. Primeiro, dizer que na minha ótica, eu tenho dito e afirmado publicamente, estou muito de acordo com o primeiro direito que tem sido falado, que é a habitação, e acho que o Governo está a demonstrar que está no caminho certo, e também tenho dito que o segundo direito é a mobilidade. E, portanto, eu gostava que ficasse hoje muito claro neste encontro que quem não tem mobilidade não tem liberdade. E, portanto, isso acho que sistematiza tudo o que foi aqui dito. Segundo, sobre a formação,
É preciso formar, ok? Mas, como aqui também foi referido, eu tenho 25 anos a trabalhar nesta matéria e eu já não vou, já estou cansada da formação, já não quero dar formação. E, portanto, eu entendo que deve ser feito, claro, mas que o decreto-lei existe. Na minha ótica, eu sei, há muitos anos, aliás, ainda estávamos com a Idália Serrão, enquanto Secretária de Estado, já estávamos a fazer uma equipa para fazer alterações à lei, eu própria fiz parte dessa equipa, portanto, se forem aos manuscritos antigos vão chegar a esse documento também. Eu entendo é que nós devemos aplicar o decreto-lei enquanto o Governo, e bem, com as suas entidades, faz a devida e respectiva alteração à lei. Assim sendo, só vejo uma questão, uma solução, que é o meu ponto 3, criar a ASAI das acessibilidades. A ASAI das acessibilidades. E o doutor Humberto, aqui presente, o engenheiro Rodrigo, a Lia, enquanto responsável ou representante da nossa Secretária de Estado, eu peço que encontrem os mecanismos exatos, rápidos e eficazes para, com o INR, a fiscalizar o Estado, com a Inspeção-Geral das Finanças, fiscalizar as autarquias e com as autarquias a fiscalizar os privados. Isto é uma cascata de fiscalizações nunca cumpridas em 25 anos de lei, que ninguém cumpre isto. Portanto, se há uma cascata, e é bom que saibam todos que o INR fiscaliza o Governo, a Inspeção-Geral das Finanças, que eu não sei como, fiscaliza as câmaras municipais, que nunca vi ninguém a fiscalizar nenhuma câmara municipal, e as câmaras municipais, essas tenho visto, sim, fiscalizam os privados e muitos. Aliás, eu acho que em Portugal só os privados é que estão a ser muito bem fiscalizados. Quando vão à gestão urbanística, dizendo mal ou bem das câmaras municipais, são as únicas que têm feito a devida fiscalização, e eu vejo muitas câmaras a fiscalizar os privados, porém não vejo ninguém a fiscalizar as câmaras municipais, ou seja, não fiscalizam as câmaras que por sua vez têm os projetos feitos ou internamente, pelos seus gabinetes internos, ou externamente, dando a gabinetes como o meu, por exemplo, que faz projetos. E, portanto, há aqui um problema, porque se há barreiras é porque alguém está a correr mal. Assim sendo, e ponto 4, vejo que o PT 2020, o PRR e o PT 2030 é a única esperança que nós temos. Não vejo outra solução. Claro que, falando do 360, importantíssimo, e dou os parabéns a quem está aqui, que estão a trabalhar arduamente. Sei que vai muita coisa, chega ali à rapariga, à desgraçada, peço desculpa, já que falámos com os nomes certos, da Rita, que tem quase 1000 candidaturas numa equipa residual, juntamente com, para fazer as devidas avaliações, e que nem sabe como, e também daqui se vê a importância que tem a ver esta candidatura, e a importância que é preciso injetar mais o segundo envelope financeiro, o terceiro envelope financeiro e o quarto envelope financeiro em matéria de acessibilidades, mas dizer-lhes que vou ficar muito atenta aos resultados. Porquê? Porque concorrer para acessibilidade é concorrer para metros quadrados de acessibilidade, não é concorrer para requalificação urbana. Eu também faço muitos projetos de requalificação urbana e esse é outro projetos. Eu posso gastar 1 milhão de euros a requalificar 3 ou 4 cruzamentos em torno da Câmara Municipal, e eu posso gastar os mesmos 1 milhão de euros a fazer um percurso de 3 ou 4 km de acessibilidade. E isso marca toda a diferença. Portanto, eu gostava muito que houvesse aqui esta questão, porque as câmaras municipais, como eu também conheço, não me levando mal, Sr. Presidente, gostam muito de fazer requalificações urbanas e não gostam de fazer acessibilidades. Por fim, dizer que aposto muito e acredito no planeamento, como aqui foi dito pela Idália, e que agradeço novamente estar aqui presente, porque saio daqui novamente cheio de energia para mais 25 anos. E porque temos que ver no planeamento a obrigação, e não esquecer que é no planeamento que está a obrigação de todas as escalas de trabalho. O planeamento faça várias escalas de trabalho, seja a escala do PDM, a escala do plano de urbanização, a escala do plano pormenor e a escala da rua. E por isso também estou de acordo com o meu colega engenheiro, Rodrigo, quando diz que, ok, temos que planear, mas temos que ir fazendo coisas. Mas essas coisas devem resultar do planeamento, porque se eu só tenho 1 milhão de euros, eu tenho que ver como é que eu faço em Palmela o maior número de metros quadrados acessíveis no 1 milhão de euros. E, portanto, isso é muito diferente de não ter planeamento. E quando a ex-secretária de Estado, ou a Idália Serrão, há tantos anos atrás, me exigia, a mim e ao Pedro, e pôs-nos completamente com o cabelo em pé, na altura eu acho que se calhar o que vale é que sou loira, porque sou mesmo loira, não sou loira de nada, pôs-me o cabelo em pé, porque eu não sabia nós não sabíamos como é que havíamos de responder sobre os metros quadrados, que ela perguntava quantos metros quadrados pode uma cidade ou uma cidade precisa. Hoje, as nossas ferramentas de planeamento das acessibilidades são claríssimas e conseguem
em sistema de informação georreferenciada, calcular a todo momento qual é o tipo de barreiras, com as bolinhas que lá estão, com os tais vermelhinhos e verdes e amarelos, e conseguem saber quanto é que isso custa. E, portanto, com uma metodologia de planeamento da promoção das acessibilidades, os senhores presidentes de Câmara conseguem saber quais são os problemas pela sua radiografia, onde é que estão as barreiras, que tipologia de barreiras têm, quanto é que custa eliminar essas barreiras e como é que podem planear essas barreiras para serem eliminadas com os seus restritos e muito residuais orçamentos realmente das câmaras municipais, mas também com aquilo tudo que podem ir pescar, que é mesmo assim, aos PRRs, aos quadros comunitários, etc. Portanto, estes eram os meus 6 pontos e com isto termino, agradecendo a todos a atenção, não me levando a mal também da minha rigidez, mas já são 25 anos e passando naturalmente ao Abel, que Abel temos que terminar a sessão. Temos que terminar, não é? Temos que terminar. Isto agora dava um belo debate, não sei se à tarde vamos ter, porque de facto aqui levantam-se algumas questões interessantes e essa da ASAI até me fez tremer, porque há uma coisa que a ASAI tinha de interessante. Não era tanto o número de inspeções que fazia, porque eu nunca cheguei a saber se eram muitas, se eram poucas. Em Portugal o Estado é sempre curto para o tanto que há a fazer. Mas era a visibilidade comunicacional da atividade deles, que, como sabe, chegou até a mudar algum tipo de comportamentos em relação a alguns tipos de estabelecimentos durante uma fase, se calhar exageradamente. Ou seja, essa visibilidade tem um papel educativo, por amostragem da sociedade e de chamar a atenção, no fundo, para o tipo de... Mas já estava... Isso está na lei. Isso está na lei, não é? Pronto, vamos então, porque à tarde temos um programa também interessante e obrigado pela paciência a todos, porque fomos-nos todos demorando, porque havia coisas importantes também a dizer, na verdade. E até já, então. Obrigado.